E aí galera, como que vocês estão? Hoje aqui no canal Decifrando Exatas vamos pegar a continuação da aula de teoria de conjuntos numéricos. Porém, a gente vai pegar hoje necessariamente uma aula de prática, uma aula de somente exercícios relacionados a essa matéria. Então, você que caiu nesse vídeo de paraquedas aí, aqui a gente está trabalhando com a parte da teoria, entendeu? E essa parte da teoria, ela vai estar no primeiro vídeo. Então, antes de você fazer a prática, se você está começando essa matéria agora, já dá uma olhada na teoria lá, porque lá eu mostro para vocês como funcionam conjuntos numéricos de nossos intervalos, tudo bem? Então, vamos lá. Questão 1. Ele me deu um intervalo A, 0,3 e B, 1,5, né? Ele falou o seguinte, ele quer determinar o A união B, letra B, o A interseção B, letra C, o A menos o B, letra D, o B menos o A. E assim por diante, né? Tudo bem? Será que como que a gente resolve essa parte de intervalos? Primeira coisa, a gente vai fazer a letra A e ela está falando A união B. Samir, o que é união? A união seria a reunião de todo mundo, seria a reunião de intervalos, correto? Então vamos lá, eu vou ter um intervalo A e eu vou traçar uma reta. Eu vou ter um intervalo B e vou traçar uma outra reta. E lá embaixo eu vou ter aquilo que ele nos pediu, que seria a união B. E assim por diante, tudo bem? E essa reta ficou feia. Vamos voltar. Tudo bem? Então vai ser da seguinte forma. O A, ele é colchete para dentro e o 3 é colchete para dentro. Se a gente tem colchete para dentro, quer dizer que esse intervalo ele é fechado. Então seria o quê? Seria fechado, né? Seria o 0 e o 3 fechado. E aqui seria o nosso intervalo. Agora a gente vai ver o intervalo B. Se o colchete está para dentro, intervalo fechado, né? Vamos falar que aqui está o 1 e aqui está o 5. Sendo que ele quer o seguinte, pessoal. Ali não é um intervalo fechado, agora que eu vi. Ali, Sami, é um intervalo aberto. Agora que eu dei a olhada, porque isso aqui, quando a gente tem um parêntese, quer dizer também que é um colchete assim, ó. Seria o colchete para o lado de fora. Tudo bem? Então, aquele 5 ali, ele vai ser um intervalo aberto. Sendo que ele quer a união entre o intervalo A e o intervalo B. Se a união seria de 0, 0 fechado, até o 5, né? Esse 5 seria um intervalo aberto. Esse seria a nossa solução de intervalo, correto? E como que ficaria, Samir? Você pode deixar assim, ó, A união B. Se o 0 ele é um intervalo fechado, colchete para dentro. E se o 5 é um intervalo aberto, colchete para fora. Então, a gente já sabe que A união B vale
0 e 5, né? Lembrando que quando você tem isso aqui, meio que o parênteses assim, quer dizer que esse intervalo ele é aberto, tudo bem? E agora a gente vai ter a seguinte forma. Eu vou pegar o A e o B e vou determinar o que? A interseção B. Agora a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou botar aqui os intervalos, 0 até 3. Ali eu vou ter um 1 fechado, até o 5 aberto. Pela digitação ali, parece que aquele 5 ali era um intervalo fechado, mas não era. É a digitação, é assim mesmo. Sendo que ele quer a interseção B. Quando a gente tem a interseção B, seria o que tem em A, que tem igual a B. O 0, ele está em A? Sim ou não? O 0, ele está em A, mas ele quer a interseção. Se você parar para analisar ali, a interseção é aquilo que tem em A e que tem em B. O A ali é 0, né? Vai um intervalo de 0 a 3. Se você parar para analisar, o 1 ali, ele não é uma interseção? Por que uma interseção? Porque ele aparece tanto em A quanto em B. Agora a gente vai ver o seguinte. O 3 ele parece tanto em A e tanto em B. Então, vou botar ele aqui embaixo. 3. E aqui seria o nosso intervalo, que iria de 1 até 3. Samir, se eu quisesse fazer dessa seguinte maneira, como que eu vou fazer no parêntese? No colchete, né? Desculpa. A interseção B vai ser igual a quê? Se a bolinha é fechada, colchete para dentro. 1,3 e assim por diante. Então, a gente já achou a resposta ali. 1 e 3. Samir, agora como que eu faço A menos B? Vai ser da seguinte forma. Eu vou dar uma apagada aqui, porque aquele ali a gente já fez. Vai ficar como? Eu tenho A, B, A menos B. Tudo bem? Agora vamos botar os intervalos. O A, ele é 0, intervalo fechado, e 3 também, intervalo fechado. Então, eles estão aqui, né? O B, ele é um fechado, até 5 aberto. Sendo que ele quer determinar A menos o B. Quando a gente trabalha em conjuntos, se eu tiver vou te dar um exemplo. Se eu tenho A, B e C, e no conjunto B eu tenho A, B e E, eu quero achar A menos B. Isso vai dar uma resposta, correto? Sendo que, para a gente determinar isso, a gente vai ver o que tem em A, que tem de semelhança a B. Se você parar para analisar, o A no conjunto A tem tanto em A, tanto em B, então eu corto. O B tem tanto no conjunto A, tanto no conjunto B, então eu corto. O C tem? Não tem. E o E fica lá parado, né? Então, se eu fizer A menos B, o que vai sobrar no A menos B? Vai sobrar só o C, Samir. Porque a gente está se baseando só no conjunto A. Aqui no intervalo também será um pouco parecido, correto?
Então vai ficar como? Eu tenho que o A tem que ser subtraído com B. O zero ali, ele não vai ser subtraído com B pelo fato de que ele só tem em A. Então esse zero ele vai vir lá para baixo. Intervalo fechado, né? O 3 ele vai se cancelar com 3 em B, porque o intervalo de B vai de 1 a 5. Se vai de 1 a 5, tem o 3. Então, meio que o 3 ele vai se cancelar com B. E só vai sobrar o quê? O 5 aberto. Então, se sobrou o 5 aberto, qual vai ser a solução A menos B? Vai ser o quê? O 0 fechado e o 5 aberto. Lembrando, se eu quiser botar assim dessa maneira, também está certo. Mas a gente está trabalhando com parênteses. Tudo bem? Agora eu preciso achar a seguinte forma. O B menos o A. Eu vou dar uma apagada. Então, se eu tenho o B menos o A, eu vou ter que pegar um intervalo B menos o A. Ficou horrível. O B, aqui a gente tem o A, aqui a gente tem o B menos o A. Tudo bem? O B. Eu tenho que o B ele é fechado em 1, então eu vou botar 1 fechado. E um 5 aberto. Esse vai ser o nosso intervalo. Agora o A, Samir. O A ele é 0 fechado. E o 3 fechado. Então esse é o intervalo de A. Então como que vai ficar aquilo ali? B menos o A. Para a gente achar o B menos o A, seria um menos o outro, né? Até aí tudo bem, Samir. Sendo que a gente vai ver a seguinte maneira. Se eu tenho o B, aqui ele tem o 1 também, né? Então o 1 ele vai estar contido também no nosso intervalo A. Então vai ser a mesma coisa do exemplo. Eu vou cortar esse 1 com esse 1 aqui. O 2 também está aqui. Mas ele também está ali, Samir. O 3, ele também está ali. Então, meio que eu vou cortar o 2 com 2, o 3 com 3 e assim por diante. E o que vai sobrar? Vai sobrar da seguinte forma. Vai sobrar o 4, sendo que esse 4 vai ser um intervalo fechado pelo fato de que, eu vou explicar isso. Esse aqui vai sobrar só o 4. Finge que o 4 está aqui, ó. E o 5, intervalo fechado. E fechado não, intervalo aberto. Tudo bem? Como que eu vou representar B menos o A? Eu sei que vai ser o 4 fechado e o 5 aberto. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, porque o 4 ele é fechado. Se você parar para analisar, o B, a gente tem um intervalo 1, 2, 3 e o 4. O 5 a gente não pega pelo fato que o 5 ele está aberto. Se ele está aberto, o x ele é menor que 5. Então ele não pode ser 5. Ele é 4. Por isso que vale 1, 2, 3 e 4. Samir, mas por que você botou um ali? Porque o x é maior ou igual a 1. Então, se eu tenho um intervalo para dentro, com o parêntese para dentro, ele vai ser maior ou igual ou menor ou igual. E se eu tiver um intervalo para fora, ele vai ser maior ou igual. E ali no A, como que seria? O A seria 0, porque ele é maior ou igual a 0x. 1, 2, e a gente vai pegar o 3 porque está no intervalo que
fechado, então a gente vai incluir o 3. Sendo que, se você parar para analisar ali, o 1 se repete aqui, então posso cortar, né? Mesma tática. O 2 se repete aqui, posso cortar. E o 3 se repete aqui, posso cortar. Sendo que eu tenho o B menos o A. Qual elemento sobrou no B? O 4. Então eu sei que B menos o A, ele vai ter o resultado do elemento 4, né? Sendo que já que a gente está trabalhando com intervalo, ele nunca vai dar a posição certa daquele número. Então eu vou adotar a seguinte maneira. A gente pode adotar tanto no parêntese ou tanto na nossa solução. Solução: x pertence aos reais, tal que o 4 ele está em um intervalo com um parêntese, com um colchete para dentro. Então ele vai ser o quê? Igual a alguma coisa, sendo que vai ser menor igual a x. Por sua vez, o 5 ele é menor, o x é menor do que o 5. Então, se você parar para analisar, o x, o resultado desse intervalo vai ser 4, porque ele vai ser maior, o x vai ser maior igual a 4 e vai ser menor que 5. Então, qual é o nosso resultado? Seria o elemento 4. Tudo bem? Na apagada. Lembrando que aquela forma ali de solução x pertence aos reais, tal que ela também vai ser muito recorrente nas aulas aqui ou em exercícios que a gente vai pegar durante a nossa jornada aqui de conjuntos numéricos. Tudo bem? Então vamos lá. Deu quanto? Deu 4 fechado e 5 aberto. Isso aí. Então essa parte aqui já foi. É assim que a gente estuda intervalo. Você vai ver um menos o outro, ou a interseção é aquilo que tem em comum entre um e outro, e assim por diante. Lembrando que a união ou reunião é dada pelos intervalos completos, tanto o intervalo A, tanto o intervalo B. Vamos fazer essa questão 2 aí? Vamos lá. A. Lembrando que eu falei que essa solução também pode ser dada dessa seguinte forma: x pertence aos reais, tal que 1 é menor que x, por sua vez o 5 é maior que x. O B, x pertence aos reais, tal que o 2 ele é menor ou igual a x, por sua vez o 6 ele é maior ou igual a x. Samir, mas se eu quisesse representar isso aqui no colchete, ficaria da seguinte maneira: o A ficaria, já que esse aqui é menor, então intervalo para fora. Ficaria dessa maneira. O 1 ele é menor que x, por sua vez o 5 ele é maior do que x. E o B, já que está trabalhando com intervalo fechado, maior igual ou menor igual, então esse intervalo vai ser com parêntese para dentro. Com parêntese não, com colchete para dentro. Aqui vai ser o 2 e aqui vai ser o 6. Tudo bem? Sendo que a gente vai estudar os intervalos. Eu vou fazer o nosso intervalo A, B e é aquilo que a gente quer. Lembrando que ele quer A união B, então vai ser A, B, A, união não, né? Interseção B, aquilo que tem em comum tanto em A e tanto em B. Se você parar para analisar, o A, ele tem o colchete para fora, então o intervalo dele vai ser o quê? Aberto. E o 5 também. Então aqui vai ser o nosso intervalo. Lembrando que tem uma aula teórica lá no canal. Então dá uma olhada antes de vir para cá, tá bom? O A, ele vai ser 1 e 5. E o B, Samir, ele vai ser um intervalo fechado, né? Então vai ser 2
até o 6. Tudo bem? Agora ele quer A interseção B. Como que vai ficar? Se eu quero a nossa famosa interseção, seria aquilo que tem em A, que por sua vez vai ter também em B. Tudo bem? Se você olhar bem aqui, o 1 ele não tem em B, então a gente não vai pegar ele. Mas o 2, olha só. O 2 também está em A lá em cima, porque o intervalo de A vai de 1 a 5, né? E o intervalo de B vai de 2 a 6. Tudo bem? Ali vai ficar como? Vai ficar o 2. E lá, como que vai ficar? Se eu quero A interseção B, então o 5 ele também vai prevalecer aqui, né? Sendo que se você parar para analisar, aquele intervalo ali, que é o 5, ele vai estar da seguinte maneira. O A, ele vai ser o quê? Ele vai ser o 2, o 3 e o 4, né? Esses são os números que estão no intervalo A. Sendo que o 5, ele não está no intervalo A. O intervalo A vai de 2 a 4, porque ele é maior do que 1, por sua vez, menor do que 5. Então, a gente não vai pegar o número 5. A gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o número 4. Bolinha aberta. E ali a gente vai ter uma bolinha aberta também, que é o 2. Então, vai ficar como? Ali eu vou ter o seguinte, eu quero A interseção B. Se a gente parar para analisar, o B, ele vai ser o quê? O 2, o 4, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, né? Se ele quer interseção, é aquele que tem no comum entre os dois. O 2 está lá, o 3 está lá, e o 4 também está lá. Então, qual é a interseção entre A e B? O 2, o 3 e o 4. Isso aqui vai dar letra B. Porque o x ele vai ter que ser o seguinte, ele vai ter que ser menor ou igual a 2, por sua vez vai ser o que? Menor igual, vai ser, vamos fazer aqui a solução é melhor. Melhor fazer a solução. Tá, solução. X pertence aos reais. Tá o que? O x ele é maior ou igual a 2, por sua vez é menor ou igual a 4. Então, se você parar para analisar, essa solução aqui nada mais nada menos que vale 2, 3 e 4. Tudo bem? E se você olhar lá, dá a nossa letra A de amor. Bem, vamos passar para outra questão. Vamos fazer a nossa questão 3. Tá, seja um intervalo. Ele me deu o intervalo A, me deu o intervalo B e me deu o intervalo C. Esse aqui era para ser o C, né? Mas o estagiário deu uma apagada. O A a gente está nesse intervalo, o B a gente está no intervalo, nesse intervalo, e o C a gente está nesse intervalo aqui, menos 1 e 1 fechado. Né? Ele quer C união A interseção B. Primeira coisa, quando a gente vai estar vendo isso aqui, a gente vai resolver o que está dentro do parênteses, né? Esse cara aqui. Botar esse cara primeiro. Né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai
fazer um intervalo A, um intervalo B e um intervalo A interseção B, que é aquilo que tem de comum A em B, tudo bem? Então, o intervalo A, eu sei que ele vale 1 fechado, então é bolinha fechada. E ali vai até um infinito negativo. Lembrando, como eu falei lá no vídeo da teoria, que a gente tem um intervalo do infinito positivo e um intervalo do infinito negativo, tudo bem? Então ali eu vou ter o quê? Eu vou ter o 2 fechado, estou olhando para o B agora. E o 0 ele vai estar aberto. Então esse vai ser o nosso intervalo aqui, né? Sendo que para a gente fazer a interseção C, a gente vai pensar na seguinte forma. Se a interseção é aquilo que tem tanto em A, tanto em B, né? Se eu tenho tanto em A, tanto em B, eu vou ver a seguinte forma. O 1, ele está tanto em A, tanto em B. Tudo bem? O 2, ele está tanto em A, tanto em B? Não tá, né? Então, eu sei que esse 1, ele vai até o 0. Que é a nossa interseção ali, que é o zerinho ali. Esse 1 vai ser fechado. Ele vai chegar ali até o 0, né? Tudo bem? Esse vai ser o nosso intervalo, que seria de 0 até 1. Lembrando que a interseção vai pegar o 0. Então, meio que aquilo ali vai ser 1. 1 e 0, né? Mesma coisa. Sendo que eu quero C união à interseção B. Aqui eu tenho A interseção B. Aqui eu tenho C. E ali eu quero o C união à interseção B, né? Que seria aquele cara ali. Tudo bem? Se eu tenho A interseção B, é a mesma coisa que 1 fechado até 0. Agora o C, Samir. O C ele vai menos 1, que seria mais ou menos aqui. Menos 1 até qual? Até 1, né? Se ele quer a nossa união de todo mundo, então a gente vai pegar do 1, né? Aqui vai ser menos 1 e 1. Sendo que, vamos parar para dar uma analisada, que vai ser a seguinte forma. O 1, ele vai continuar até o infinito. Se você parar para olhar ali, o A interseção B, aqui nesse lado, vou fazer ele aqui de novo. Ele vai ter o seguinte, ali ele vai bater o nosso 1. Se eu quero A interseção B, seria todos os valores que tem em A, que também tem em B. E aqui vai ser o 0, né? Aqui vai ser o nosso intervalo fechado. Sendo que o A ele vai até o menos infinito e o B vai até mais do que o 0, né? Sendo que esse 0 aqui, ele não vai entrar aqui embaixo. Por quê? O intervalo de B ali, ele vai ser maior do que 0.
Lembra que o x ele vai ser maior do que zero? Então, esse valor ali, ele não vai pegar o zero. Então, a gente vai tirar esse cara. Meio que esse intervalo de A interseção B vai até o 1 só, né? A gente se baseia pelo zero para mostrar que seria meio que um 1 que vai estar em um intervalo de 0 a 1, né? Mas esse aqui seria maior do que zero. Se é maior que zero, é 1. Então, a gente, se precisar, não precisa nem botar ali, né? Tudo bem? Mas como que ficaria aquela nossa proposta ali? Ficaria da seguinte forma. O 1, ele vai até o menos 1. Então, seria 1 fechado. Seria menos 1 aberto, né? Porque vai até o infinito. Lembrando que é a união, né? Seria o menos 1 aberto. E o 1 fechado. Isso dá a letra A. Porque vai até o menos infinito. Vai. Entendeu? Esse ali, nada mais nada menos que A interseção B vai até o infinito. O menos infinito, no caso. Então, o menos 1, ele vai seguindo até o menos infinito, tudo bem? Porque o A, o intervalo é de 1 até o menos infinito. Então, esses valores vão até o menos infinito. E a união de todo mundo vai ser o 1, que é o nosso valor ali, que a gente achou no A interseção B, até o menos infinito. Então, a gente vai começar que o menos 1, ele vai continuar, meio que continuar seu trajeto. Entendeu? Então, vamos passar para outra questão. Então, galera, vamos pegar mais uma questão aqui, essa questão 4, de conjuntos numéricos. Então, abre seu coração, então bora lá. Eu tenho um conjunto A ali. A x pertence aos reais, sempre vai ser essa base, que menos 5 é menor que x, por sua vez o 4 é menor ou igual a x. É maior ou igual a x, né? O B vai ficar como? X pertence aos reais, tal que menos 3 é menor que x, por sua vez o 7, ele é o que? Ele é maior, o x, ele é menor do que 7. Né? Se a gente for se determinar por colchete, ficaria como? A igual a colchete aberto em 5, né? Menos 5. E colchete aberto em 4. Colchete aberto não, colchete fechado em 4, porque é menor, é maior ou igual. E o B ficaria como? Colchete aberto em menos 3 e 7 ali aberto. Tudo bem? Sendo que quando a gente vê isso aí, a gente vai estudando nossos intervalos. Então vai ser o intervalo A e vai ser o nosso intervalo B. E ele vai ser o nosso A menos o B, né? Que ele falou ali. Então vai ficar como? Se eu tenho um colchete virado para o lado de fora, vai ser o quê? Vai ser intervalo aberto. E se eu tenho 4 com colchete para o lado de dentro, vai ser um intervalo fechado. Se eu tenho menos 3 ali, vai ser um intervalo aberto, com colchete para fora. E o 7 também vai ser um intervalo aberto.
Esse vai ser os nossos intervalos. Se você parar para analisar, eu quero o A menos o B. Então, vai ser o elemento do intervalo A menos o elemento do intervalo B. Se você olhar ali, o 5, ele não vai ser eliminado com o elemento com o intervalo B, né? Vai ser menos 5. Sendo que aqui, o 3, ele vai ser eliminado com menos 3 lá em cima, né? Aí daqui até chegar ao 4, eles vão ser eliminados. Lembrando que o menos 5 e o menos 4 do elemento A, eles não vão ser eliminados, né? Então vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar como, Samir? O menos 5, ele vai ser o quê? Ele vai ser aberto. E aqui a gente vai ter o 4, né? Que seria o nosso valor. Sendo que se eu sei que o intervalo de menos 5 é aberto, então eu posso determinar da seguinte maneira, que o menos 5 ele é menor do que x, né? Então, se ele é menor do que x, eu posso botar aqui o menos 5, correto? Mas eu sei que esse valor do nosso intervalo vai valer como menos 4. Menos 4. Por quê? O menos 5 é um intervalo aberto, então seria menor, o x seria maior do que menos 5. Estou gravando de madrugada, mas é assim mesmo. Tudo pelo ensino. Tá, ali eu tenho menos 5. Eu sei que o menos 5 ele é menor do que x. Então, o x vale menos 4. Então, já seria uma das nossas respostas, né? Sendo que ali eu tenho menos 3. Menos 3 bolinha aberta. Então, qual seria a nossa solução, Samir? Se você parar para analisar ali, eu vou ter o A. Só vamos pensar nos nossos colchetes, né? Eu sei que o menos 5 é colchete aberto, então ele não vai pegar menos 5. Ele vai ser o quê? Eu sei que se fosse uma solução, ali o A, ele falou que o x é maior que menos 5. Então, a gente vai pegar menos 4, menos 3, menos 2, até chegar a 4. E o B, Samir? Seria o quê? O x seria maior do que menos 3. Então, a gente vai pegar menos 2, menos 1, 0, até chegar o nosso 6. Por que a gente não botou 7? Porque o x é menor do que 7. E porque a gente botou 4 ali? Porque o x ele é menor igual a 4. Tudo bem? Então, se você fizesse o A menos o B, eu vou ter que cortar o menos 2 com menos 2. Tudo bem? Eu vou ter que cortar o menos 1 com menos 1 lá e daqui em diante. Sendo que só vai sobrar o menos 4 e o nosso menos 3. Como que ficaria isso? Eu sei que a resposta está entre menos 5 e menos 3. Então, como ficaria a nossa solução? Solução. X pertence aos reais, tal que menos 5 ele é menor que x e o x ali é menor do que menos 3. Sendo que se você parar para analisar, eu sei o quê? Que aquele cara ali, ele vai ter que ser menor ou igual. Por quê? Bolinha fechada, Samir. Eu botei para deixar isso no final. Porque o menos 3, ele está no A menos o B. Que seria o quê? A menos B é menos 4 e menos 3. Tudo bem? Então, ele tem que ser menor ou igual.
Por que menor ou igual? Porque vai estar no intervalo de menos 4 e menos 3. Porque aqui é menos 5, ele é menor do que x. Então, o x é menos 4. Por sua vez, é menor, ou menos 3 é maior ou igual a x. Então, é menos 4 e menos 3 seria a nossa solução. Então, é assim que ficaria a nossa solução, correto? Então, isso tem resposta? Tem. Seria o quê? A letra A. Então, tá aí nossa resposta. Então, vamos fazer 5. Ele deu o intervalo lá, x pertence aos reais, tal que 0 é menor ou igual a x, por sua vez, 3 é maior ou igual a x, né? Então, o B vai ficar como? X pertence aos reais, tal que o x ele é menor ou igual a 3. E o C, x pertence aos reais, tal que menos 2 é menor ou igual a x, por sua vez, menos 3 é maior ou igual a x. Samir, vamos resolver isso aqui da seguinte forma. Eu tenho o A, 0 e 3. Eu tenho B. Seria o quê? Ele falou que o x é menor ou igual a 3. Então, vai ser o quê? O negativo infinito, vírgula 3 fechado. Tudo bem? Meio que eu peguei aquele valor ali e o que eu fiz? Eu falei que seria menor que 3. Se é menor ou igual a 3, então a gente vai pegar o 2, o 1, o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o menos infinito. Tudo bem? Por isso que eu botei ali aberto. Lembrando que se eu boto esse parênteses aqui, quer dizer que aquilo ali vale a mesma coisa que isso aqui. E o C, Samir? O C vale, ó, menos 2 fechado e 3 fechado. Porque é menor ou igual ou maior ou igual. Então vai ficar como? Eu vou fazer a seguinte forma. Ele quer B menos o A interseção C. Eu vou fazer o B menos o A primeiro, né? Lembrando que a gente vai botar sempre em ordem, que ele nos pede B e A. Aí ele vai ser B menos o A. Então vai ficar como? Eu sei que o B, ele é o quê? Ele é 3 fechado. E vai até um infinito negativo. E o A, Samir? O A, ele vale 0 fechado até o nosso 3 fechado também. Agora eu quero B menos o A. Então, a gente vai tirar aquilo que está em B com aquilo que está em A. Se você parar para analisar, o 3 ele vai até o menos infinito, né? Então, aqui vai ser 2, 1, 0, menos 1 e assim por diante, né? Sendo que eu quero o B menos o A. Então, eu vou tirar os elementos que são compatíveis com A e vou cortar. O 3 eu posso cortar com esse 3. O 2 aqui também está dentro desse intervalo. O 1 também. E o 0 também. Então, esse cara aqui, que é o nosso menos 1, ele vai ser aberto. Por que ele vai ser aberto, Samir?
Porque a gente está adotando que vai até um menos infinito. Então, aquilo ali ele tem que ser aberto até um menos infinito. Que seria valores de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o menos infinito. Então, B menos o A, Samir, vale quanto? Vale colchete aberto para o menos infinito. E para fora ali. Falando que o intervalo B menos o A começa de menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, né? Agora a gente vai ter a seguinte forma. Eu vou dar uma apagada aqui, já que eu já sei o valor de B menos o A. Eu vou fazer o B menos o A, que eu já sei. Vou pegar o C no nosso intervalo. Eu vou fazer B menos o A, interseção C. Se a interseção é aquilo que tem em comum tanto em A e tanto em B. Tudo bem? Então, olha só como vai ficar. Eu vou pegar esse menos 1 aberto. Vai até o infinito negativo. E vou pegar também o C. O C, ele é 3 fechado, né? Parêntese para dentro. Parêntese não, colchete para dentro é fechado. E ali a gente tem um menos 2. E aqui a gente tem o nosso intervalo, que seria de menos 2 a 3, né? Então, ele quer a interseção B menos A, interseção C, né? Então, aquilo que tem em comum em A e em C. Se você parar para analisar ali, o menos 1, ele também está em C. Então, ele seria a nossa interseção, né? E o menos 2 também está em B menos A e em C. Né? Então, ficaria como, Samir? Nossa solução. X pertence aos reais, tal que menos 2 é menor ou igual a x. E x, se você dá uma olhada nas alternativas, ele está falando que a letra A não tem solução. A letra B, x é menor do que zero. E C, x é maior do que menos 2. E D, x pertence aos reais, menos 2 é maior ou igual a x, por sua vez, x é menor do que zero. Se ele sabe que o menos 1, ele é o que, Samir? O menos 1, ele é menor do que zero. Então, a gente vai determinar esse seguinte intervalo, que seria o que? Menor do que zero. Porque a gente vai pegar valores de menos 2 e menos 1. Então, se você parar para analisar, você também tem que olhar um pouco das opções para ver se aquilo que você está fazendo está se enquadrando. Porque eu poderia botar muito bem aqui menos 1. Mas a gente botou o zero aqui para nos determinar que o menos 1 está também no zero ali. Tudo bem? Que estaria a solução entre menos 2 e menos 1. Tudo bem? Então, isso dá a letra D. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, joguem nos comentários. Espero que vocês tenham gostado literalmente. Que tá meio de madrugada aqui, mas é isso mesmo. Espero que vocês consigam os seus objetivos. E se vocês souberem de alguém que queira estudar matemática e física em alto nível, eu tenho um curso, montei um curso Decifrando Exatas aqui. E qualquer dúvida, se você se interessar pelo curso, manda aí nas mensagens, no Facebook, no Instagram e assim por diante. Curso Decifrando Exatas. Beleza, pessoal?
Abraço, até a próxima. Valeu!